Oi, gente, a nossa aula de hoje é a história das pandemias. Vamos entender o que é pandemia e como é que surgiu essa história. Que história é essa, hein? Bora lá? Bem, pandemia é quando algo acontece não só no meu núcleo, mas no núcleo mundial, algo bem maior. Isso é pandemia, quando todo mundo pega, não apenas um grupo isolado. A primeira pandemia da história foi a peste bubônica. Ela aconteceu no século XIV, olha quanto tempo atrás. E ela foi uma das causadoras da maior morte em todo o mundo. Estima-se que 1/3 da Europa tenha morrido por ela. Ela acontece no finalzinho do século XIV, quando a população está lá no campo, onde a gente não tem um sistema de higienização muito forte, não era feitio da época a questão de higienização. Então, tínhamos muitos ratos em todos os lugares. E o rato, ele não é o transmissor, mas a pulga do rato ou o piolho do rato. Isso é uma curiosidade, né? Quem é que vai lembrar, saber que um rato tem uma pulga e um piolho? Bem, a pulga e o piolho do rato, eles são transmissores dessa doença. O ratinho passou, deixou a sua pulga ali, eu sentei naquele sofá, eu passei naquele ambiente, a pulga me picou, é o bastante para eu ter essa doença. Como isso aconteceu lá no século XIV, o que o Brasil tem a ver com isso, né? Se o Brasil só foi colonizado no século XV. Bem, como nós não tínhamos essa questão da globalização, do meio de transporte rápido, a peste bubônica, ela demorou muito para acabar com ela. Então, quando os escravos vão chegar aqui no Brasil, século XVI, os escravos trazem os ratos contaminados, trazem as pulgas dos ratos no porão dos navios negreiros. Isso aí. Os escravos vêm e trazem toda essa doença junto com eles. Muita gente morre. Muita gente é disseminada, muita coisa ruim acontece. Dizem que são 100.000 pessoas mortas. Uma das causas, né, muita gente junta, sujeira, o rato tá ali, a pulga. Então, essa foi a primeira pandemia. Começou lá no século XIV na Europa. 2 séculos depois, 16, estava aqui no Brasil. E demorou mais um pouco ainda, não foi em 16 que acabou, não. Vai demorar um pouquinho para ela acabar, só com Oswaldo Cruz, em 1920, quando ele faz pouquinho antes, 1910 e tal, quando ele começa a trabalhar. Bem, uma outra doença também que acabou com grande parte aqui da população da América foi a varíola. Ela surge no contexto da colonização espanhola aqui na América. Os espanhóis vêm e trazem com eles o resfriado comum. Trazem a pneumonia, trazem a catapora, trazem o sarampo, doenças que os nativos daqui da nossa região, da América, não conheciam, não tinham imunidade para isso. Uma dessas doenças é a varíola. A varíola ela é uma grande responsável por milhares de mortos, mais de 10.000 mortos aqui na América. Então, e essa confusão acontece e tudo mais, também existem estudos que a varíola ela está presente desde a época dos egípcios. Tá vendo? Falei lá da peste bubônica, lá do século XIV, agora mais de 100.000 anos, mais de 10.000 anos lá com os egípcios, estudando lá as múmias e tudo mais, tem lá o DNA da varíola dizendo que ela estava ali. Então, ela matou muita gente. Em 1641, nós vamos ter uma outra pandemia que vai assolar, nesse caso, só a Ásia. Por que foi só a Ásia? Porque foi uma nuvem de gafanhoto. O que é uma nuvem de gafanhoto? É o coletivo de gafanhotos, são vários gafanhotos, mas vários mesmo. Para vocês terem uma noção, os gafanhotos, eles invadiram a plantação lá da China e comeram a comida, né? A plantação, o que eles iam se alimentar, de 40% da população. Eles comeram
arrasaram a plantação e 40% da população morreu de fome, morreu de inanição, morreu de doença. Quer dizer, e a China lá em 1641, ela era a maior potência da Ásia. É isso aí. Ela era uma referência cultural, econômica, política. Ela era o quê? Que mandava na Ásia. Ela era lá o top da Ásia. E sua população morta, ela decai, cai a economia, cai a influência, cai tudo. Foi muito complicado para se restabelecer a China. A febre amarela. A febre amarela, ela também veio com os escravos, assim como a varíola. Ela vem no navio negreiros, ela também ela é transmitida, a febre amarela, ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e ela ocasiona, ela afeta os rins e ela ocasiona essa cor amarelada na pessoa. Por isso o nome febre amarela, porque ela deixa a pessoa amarelada. O rins para de funcionar e rapidamente a pessoa morre. Milhares de pessoas também foram mortas com a febre amarela. Só que no Brasil, em 1942, foi a última notícia de uma pessoa portando febre amarela e aconteceu lá no Acre. Por quê, né? Porque esse mosquito, ele gosta da mata fechada. O Acre tá lá, tem muita mata fechada, a Amazônia ali pertinho. Então, o mosquito gosta dessa área fechada. Mas em 1942 foi a última vez que a gente teve notícia dela, porque acabou. Por que acabou? Porque nós temos vacina. A população é vacinada e tá tudo certo. Essa é a importância da vacina. Nós vamos ter a peste bovina, também uma outra pandemia que assolou grande parte, mas essa peste bovina, ela foi rapidamente controlada. Por que ela foi rapidamente controlada? Porque ela acontece pela... Eu vou comer um bife de boi, né? Contaminado. O boi vai estar contaminado, o boi tem essa doença, eu como, ingeri, estou doente. Quando eles descobriram que ela passa pelo boi, dessa forma, rapidamente conseguiram construir uma vacina para o boi e a fiscalização sanitária começou a fazer o quê? A tomar conta lá de onde o boi fica, a ver se o boi está sendo vacinado corretamente. Então, isso em 2011 acabou. Não existe mais, está tudo certinho. Bem, esses processos, né, da varíola, da peste amarela, da peste negra, da febre amarela, levou um jovem cientista maravilhoso, Oswaldo Cruz, a estudar, a pesquisar e tudo mais. Oswaldo Cruz, ele descobriu, né, que era a pulga do rato, então ele foi lá e começou a comprar ratos. Isso mesmo, a população, teve gente, né, que, sei lá, né, precisando de dinheiro, criava ratos em casa para levar para o Oswaldo Cruz para poder vender esse rato. Seja da forma que for, Oswaldo Cruz conseguiu acabar aqui no Brasil com a peste negra, com a varíola, com a febre amarela, mas foi muito difícil para ele. O presidente na época, ele não aceitava, a população não aceitava, ninguém entendia a ciência trabalhando para acabar com tudo isso. Mas ele foi reconhecido, teve uma revolta chamada Revolta da Vacina, que aconteceu em 1920, porque o que é a vacina, gente? É o vírus vivo dentro do seu organismo. As pessoas não entendiam, como assim eu vou colocar o vírus dentro do meu organismo? Eu vou morrer. Além da pessoa não entender isso, tinha a questão do pudor também. As pessoas, principalmente as mulheres, não podiam mostrar o braço, o colo, o bumbum para levar uma vacina. De jeito nenhum, era imoral na época. Então, o Oswaldo Cruz teve que lutar com tudo isso. Mas ele conseguiu apoio e ele forçava literalmente as pessoas a se vacinarem. Ele ia com a Guarda Nacional dentro da casa das pessoas e aplicava uma vacina. Quando percebeu que quem foi vacinado não morria, não ficava doente, a população começou a aceitar e a história começou a mudar e o Oswaldo Cruz foi reverenciado, recebeu prêmios e ele morreu, das pessoas mais importantes na nossa história, porque ele foi muito importante para poder acabar com essa doença, essas e várias outras.
Agora, na Fundação Oswaldo Cruz, que fica aqui pertinho da gente, em Manguinhos, na Avenida Brasil, está sendo estudado vacinas, está sendo feita a vacina da H1N1. O que é H1N1? Foi uma influenza que ela tem 11 anos que aconteceu, não somente aqui no Brasil, em alguns países da Europa. Ela surgiu no México, onde 100 pessoas morreram rapidamente e veio para o Brasil. No Brasil, há 11 anos atrás, muitos de vocês não vão saber, mas os pais devem lembrar, nós tivemos também uma quarentena, nós também ficamos sem aula. Só que, como ela não foi na proporção que está sendo o coronavírus, nós não ficamos tanto tempo sem aula, mas ficamos algum tempo sim. As aulas foram repostas, teve toda essa confusão. Demorou um pouquinho para a vacina ficar pronta, mas já ficou pronta. Muitas pessoas, os idosos, já foram a primeira leva de pessoas a serem vacinadas. Como eu falei, ela surgiu no México e veio para cá muito rápido. Nós tivemos mais de 2.000 mortos. 2.000 mortos de H1N1. Isso é seríssimo. Ela atingia principalmente crianças e idosos. Antes de falar um pouquinho do coronavírus, apesar de não ser uma pandemia, ainda causa muita morte, porque eu, você, todos nós não fazemos a nossa parte, o meu vizinho. Água parada, dengue, chikungunya, zika, ainda mata. As mulheres grávidas que têm dengue, chikungunya, afetam a criança nasce com problemas neurológicos. Isso é seríssimo. Então, nós temos que tomar cuidado, prestar atenção que agora a gente está em casa, estamos estudando, estamos fazendo as tarefas, mas sobra um tempinho para olhar o quintal, para ver se tem uma água parada, para poder corrigir alguma coisa. Bem, assim como a peste bubônica, que foi a primeira pandemia mundial, o coronavírus também surgiu na China. Só que a peste bubônica, ela surgiu lá no século XIV e chegou aqui no Brasil no século XVI. O coronavírus surgiu na China em dezembro de 2019. Em março, 3 meses depois, ela estava aqui no Brasil e no mundo inteiro, matando muitas pessoas. Muitas mesmo. Por culpa de quê? Da globalização. Porque hoje eu pego um avião, eu vou daqui para lá, de lá para cá, muito rápido, e eu levo esse vírus sem saber que eu estou contaminada. Exatamente. O vírus, todo mundo já sabe, como qualquer vírus, ele é transmitido oralmente, ele é transmitido pela saliva, ele é transmitido quando eu espirro, ele é transmitido quando eu toco em alguma superfície contaminada e levo para áreas de contato, que todos nós já sabemos, boca, nariz e olhos. Essas são as principais áreas de contato. Então, lavar a mão, se estiver na rua, álcool em gel, a máscara é essencial para que eu possa me proteger e proteger o próximo. Então, essa foi a minha linha do tempo da história das pandemias. Espero que tenha ficado claro. Vou passar uma atividade, vai ter um texto sobre toda essa questão aqui no arquivo. Vocês vão abrir o arquivo, vocês vão abrir o meu vídeo, tá tudo aí esclarecido. Vamos marcar o seguinte: agora todas segundas e quartas, de 7 a meio-dia, eu vou estar aqui à disposição de todos vocês, das minhas 4 turmas, do 6º ao 9º, todas segundas e quartas, de 7 a meio-dia, eu vou estar aqui à disposição, tirando dúvidas, esclarecendo, se alguém não entender alguma coisa, se alguém não souber fazer alguma coisa. Vou postar aula nova toda segunda e vou fazer uma correção. Espero receber, principalmente receber, porque eu não estou recebendo as atividades. Vamos dar uma colher de chá, quem não fez, faça. Na próxima segunda-feira estarei olhando. Segunda-feira é dia 20. Dia 20 de abril, vou estar recebendo todas as atividades e cobrando se você não fez. Hoje é quarta, toda segunda e quarta, de 7 a meio-dia, eu encontro com vocês aqui. Fiquem em casa, se cuidem, estudem, comprometimento com a sua educação, com o que é melhor para você, com a sua saúde mental. Vamos fazer o dever? Sim. Vamos estudar? Sim. Mas vamos ver um vídeo, vamos nos dar o nosso jeito e fazer o nosso melhor.
Na próxima segunda-feira, de 7 a meio-dia, eu vou estar aqui. Tá legal, gente? Beijo, se cuidem e não esqueçam, fiquem em casa.